Bom dia, pessoal! Mais um estudo bíblico nós vamos fazer aqui através do site sacredbook.com.br. Let the Bible speak, deixa a Bíblia falar. Hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse, sinal de Deus versus sinal da besta. Por que é importante estudar esse assunto? Nós estamos num momento crítico do planeta Terra, onde as coisas estão acontecendo rapidamente, os sinais e as profecias, muitas já se cumpriram e algumas estão em seu início para cumprimento. Nós vemos que as coisas, quem conhece de profecia sabe que as coisas estão se acelerando para seu cumprimento final. Então, a marca de Deus e a marca da besta em breve será posta. E depois de posta, nós não poderemos mais retirar nenhuma nem outra, porque a porta da graça, ou seja, o Espírito Santo, ele será retirado da terra. E aí está selada a salvação e a perdição de todas as pessoas. Por isso que é importante você entender sobre esse assunto agora e não deixar para depois. Então vamos estudar com a gente. Esse conteúdo na íntegra você encontra aqui no sacredbook.com.br, ok? Então vamos lá. Qual que é o sinal da besta de Apocalipse 13? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Então, profeticamente, estamos esperando um período em que será obrigatório receber esse sinal da besta, que simbolicamente está representado na mão direita ou na testa. E ninguém vai poder comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal da besta, ou seja, quem estiver selado com o sinal de Deus não vai conseguir comprar ou vender. Deixo até antecipadamente já um conselho para você. Já procure economizar seu dinheiro, já procure verificar locais mais distantes de cidade grande, aprenda a produzir o seu próprio alimento plantando um fogão de lenha, coisas que você não precisa de outras pessoas, você não precisa de dinheiro, você não precisa comprar nem vender. E aí você consegue sobreviver diante de uma situação como essa. Então já é um conselho que a partir de hoje eu acho que você já tem que começar a se planejar e logo, porque as coisas estão acontecendo muito rápida. Não quero ser alarmista, mas eu não quero também que você se deixe de preparar. Então aqui nós vemos esse sinal da besta. Vemos que o Apocalipse ele é recheado de simbologias. As pessoas falam que esse sinal na mão ou na testa vai ser um chip. É claro que a gente não deve ter medo de um chip. Por quê? Porque isso não está detalhado na Bíblia que é um chip. As pessoas andam dizendo que é um chip, mas elas não têm base bíblica para isso. Então eu não quero que você, se é um chip ou não, primeiro a gente tem que estudar na Bíblia para saber o que é esse sinal. No Apocalipse, a maioria das coisas é simbólico. Então é muito provável que esse sinal na mão direita ou na testa seja simbólico também. A interpretação que eu vou dar aqui para vocês é uma interpretação que me ensinaram. Eu achei que fez muita lógica, fez muito sentido. E eu busquei mais depois que me ensinaram. E é o que você também tem que fazer após esse estudo. É buscar mais. E não aprender e não acreditar na primeira pessoa que te fala. Então, provavelmente isso daqui é simbólico. Não é literalmente algo posto na nossa mão direita ou na nossa testa. Vou explicar aqui mais na frente o que isso significa, né? Quem são os remanescentes de Deus segundo o Apocalipse?
Então, aqui a gente viu o sinal da besta, que será aplicado em todos aqueles que não estão salvos. Agora a pergunta que fica é: quem são o povo de Deus, o remanescente de Deus, o povo verdadeiro de Deus, o povo que está se direcionando para a salvação nesse momento de Apocalipse? Então a gente vê aqui, e o dragão, que quer dizer Satanás, irou-se contra a mulher, que quer dizer igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Já vemos aqui dois sinais de quem está se salvando. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem está se perdendo, logo é quem não guarda os mandamentos de Deus e quem não tem o testemunho de Jesus. E tem que ser as duas coisas, não é uma ou outra. Ou eu guardo os mandamentos ou eu tenho a fé em Jesus. Não, eu tenho o testemunho de Jesus. Eu tenho que ter as duas coisas para mim ser considerado o remanescente de Deus, ou seja, os que estão salvos. Então aqui você vê a importância de guardar os mandamentos de Deus. Pela lógica, queridos, eu já posso dizer para vocês que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo é um ponto crucial que Satanás não vai querer que as pessoas tenham para elas não se salvarem. Então, é muito lógico entender aqui que Satanás fará com que as pessoas desobedeçam aos mandamentos de Deus e não tenham esse testemunho de Jesus. Então aqui, por essa lógica, por esse entendimento, você já começa a tomar um rumo para onde Satanás direcionará esse sinal de mão direita e de testa. É muito provável que seja na desobediência aos mandamentos de Deus, mas de que forma esse sinal na mão direita ou na testa me fará desobedecer a Deus? Vou só ler mais 2 versos aqui rapidamente que falam sobre a lei de Deus também. E que está falando do futuro, da salvação das pessoas e do futuro da breve volta de Jesus. Aqui em Malaquias 4, de 1 a 4, está relatando o futuro, o momento que ainda não passou, que é a volta de Jesus. Então ele fala assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Aqui em Malaquias, que está falando do futuro, ou seja, do momento que nem nós passamos ainda, e está falando do momento da volta de Jesus, tanto que ele cita aqui que os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés, porque estarão mortos. Então, o conselho de Deus para essa época é qual? Lembrai-vos da lei de Moisés. Deus aqui está nos alertando, não se esqueçam dos 10 mandamentos, porque vocês serão tentados a esquecer. Olha só. Então vamos lá. Isaías 8, 15, 16 e 17. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo. Sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Isaías também está falando do futuro. E qual é o conselho dele? Guarda, pois, o mandamento com todo zelo e sela a lei e firma este ensino no coração. Ou seja, gente, mais um verso confirmando que a guarda dos 10 mandamentos é necessário no fim do mundo. A gente interrompe esse estudo por aqui, mas vamos ter o 2º e o 3º episódio para a continuação. Então, não pare de ouvir. Siga para o próximo vídeo. Até lá!